Sejam bem-vindos. Sou Vera Lúcia Tasca, católica apostólica romana, coordenadora arquidiocesana do Movimento Ecumênico MECUM. Vamos falar sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que acontece de 24 a 31 de maio. Celebrada desde 1908 em vários países, é um momento em que cristãos de várias confissões se unem em oração e em comunhão pela plena unidade que é o desejo de Cristo. A cada ano é escolhido um tema e um país para organizar a semana. Neste ano, a organização ficou em função dos habitantes da ilha de Malta, cujo tema escolhido é Gentileza gera gentileza, baseado na passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que relata o momento em que, após o naufrágio em seu navio, o apóstolo Paulo e toda a tripulação sobrevivente são acolhidos com receptividade, amorosidade e gentileza pelos habitantes da ilha. Neste momento em que a humanidade vive o sofrimento da pandemia, passamos pela provação da redescoberta do amor de Cristo em cada um de nós e viver uma espiritualidade que busque a maturidade cristã, mesmo em meio a tantas contradições da vivência humana. Que a providência divina toque os corações das pessoas para atitudes mais humanas, mais solidárias, mais generosas e mais fraternas. Venha conosco nesta caminhada. Que a paz de Deus esteja com vocês. Sou Antônio Tobelli da Luz, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Maringá. Nossa igreja faz parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, que organiza anualmente a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Esse ano, a Semana de Orações, ela foi organizado o material pelos irmãos e irmãs de Malta e tem o tema Gentileza gera gentileza, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 2, que relata a viagem de Paulo e seu barco, após naufragar, ele chega em Malta e é recebido com gentileza pelas pessoas de lá. Como nós precisamos de gentileza. Gentileza que constrói uma cultura de unidade, de bom viver, de hospitalidade. Isso nós, cristãos, necessitamos muito nesse tempo. Toda a sociedade também necessita criar uma cultura de paz, de bem viver, de hospitalidade. É extremamente necessário em nossos dias. E o nosso testemunho cristão é fundamental para isso. Por isso que possamos estar unidas em oração, em busca de uma vivência de fé que garanta a unidade das igrejas cristãs e que possa trazer uma mensagem de paz, de unidade para a nossa sociedade. Que assim possamos celebrar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Fiquem com Deus, irmãos e irmãs. Faço parte do Movimentos Focolares e participo do Movimento Ecumênico em Maringá, o MECUM. A humanidade está passando por um período de recolhimento. Estamos sofrendo por vários motivos. Talvez tenhamos doentes em casa ou nos hospitais, ou até tenhamos perdido parentes e amigos por conta do coronavírus, que já não estão mais entre nós. É tempo de recomeçar, uma nova saída para um mundo que será diferente para cada um. Acreditamos na força da fraternidade, é o que a humanidade espera de nós agora. E por isso somos todos convocados, em primeira pessoa, a viver uns pelos outros. Portanto, nos perguntamos, como podemos corresponder a essa necessidade
de envolvermos pessoas de todas as crenças e culturas neste desejo que é o de todos e cada um de nós? A resposta para essa pergunta não é simples, tampouco a temos em sua totalidade. Mas podemos começar refletindo que para alcançar a fraternidade entre nós, é preciso entender que vivemos numa época ecumênica. E esse desafio começa em casa, entre os nossos familiares. Por isso a necessidade de formação, de conhecer melhor a nossa igreja e a igreja do irmão. Pois não é possível existir diálogo onde há confusão. O ecumenismo não é um anexo da nossa vida, é o nosso pão de cada dia. O que nos une? O amor, que tem como base o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, amar a igreja do outro como amo a minha igreja. Viver o diálogo com todos e com cada um, pois as grandes árvores nascem das pequenas sementes. Sou o pastor Gilberto Santana Lima, sou da 9ª Igreja Presbiteriana Renovada da cidade de Maringá. Estou aqui também para dar a minha parcela de contribuição. Quero iniciar esta minha fala já citando aqui a palavra de Deus que está escrito na Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, onde diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, do céu eu ouço as suas orações, perdoo os seus pecados e saro a sua terra. Queridos e amados irmãos, eu vejo aqui na palavra de Deus algo muito importante que é, em primeiro lugar, nós devemos nos humilhar, e em segundo lugar, orar, e em terceiro lugar, se converter dos nossos maus caminhos. Então o Senhor, com toda certeza, vai ouvir as nossas orações do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Quero dizer a todos vocês que a terra está doente, que nós precisamos mesmo nos unir em oração e pedir a Deus para que Ele possa então nos libertar desta doença, desta pandemia, deste grande problema de saúde que é aí então estes vírus. Mas eu creio que se nós orarmos mesmo pela nossa nação, pelo Brasil, pelo mundo, eu acredito que nós receberemos da parte de Deus tudo aquilo que nós necessitamos, que é o perdão dos nossos pecados e também a libertação desta enfermidade. Eu vejo que nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo. Não importa a qual denominação você pertence, o que importa é que nós temos o único Deus, e que é esse Deus que vai nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Eu sou a irmã Terezinha Maria Pamplona, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, uma congregação de vida religiosa consagrada da Igreja Católica. Eu gostaria de começar a minha fala com a frase de Paulo, do capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, a proposta para nós refletirmos é deste capítulo do Atos dos Apóstolos, nesses versículos, aonde Paulo nos mostra uma experiência profunda de fé no momento de uma tragédia incrível, um naufrágio. E ao serem recebidos pelos nativos, ele demonstra esta realidade. Foram recebidos com extraordinária bondade, o que mudou completamente a vida deles naquele momento. No momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, nós temos a oportunidade de repetir o que Paulo fez. A nossa proposta de fé, de confiança, da certeza de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, vão fazer com que nós enfrentemos e ajudemos
as pessoas a enfrentar esta pandemia desta forma. Nós precisamos mostrar através das nossas atitudes, ações e decisões que Jesus veio nos trazer a paz, que Jesus quer que todos sejamos um, como o Pai foi um. Aproveitemos destes momentos para que esta semana seja uma semana de transformação, de paz, para uma nova etapa das nossas existências. Sou o diácono Mário Savelli Barques, da Paróquia São Isabel de Portugal, da Arquidiocese de Maringá, Paraná. E também estou como assessor, desde o ano passado, do movimento ecumênico da Arquidiocese de Maringá. Eu quero fazer referência ao tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que a gentileza gera gentileza. Mas também quero buscar um embasamento lá em João capítulo 15, versículo 12, onde Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós estamos vivendo no momento uma pandemia global que atingiu toda a humanidade. Mas eu quero chamar de pandemia ecumênica, porque, já que é o nosso assunto, e que atingiu também todas as religiões. Diante dessa pandemia, tivemos que nos entrincheirar todos dentro de nossas casas, de nossos lares. Esse é recomendado o melhor lugar, o lugar mais seguro, um abrigo seguro, um porto seguro. Mas também tivemos que usar um utensílio que nunca usamos, nunca utilizamos, que são as máscaras. E ela nos nivelou, independente da religião, nos deixou todos iguais. Ninguém ficou privilegiado. Portanto, diante disso, eu acredito, diante dos temas que eu mencionei, que embasei o tema da semana e mais o Evangelho, que nós necessitamos, a partir de agora, redescobrir e incentivar que as nossas religiões têm que dar um passo a mais e exercer mais o amor, aquilo proposto por Jesus, exercer mais a fraternidade e exercer, sobretudo, a solidariedade. Que esta semana de oração pela unidade dos cristãos nos faça redescobrir estas novas dimensões das religiões, nos impulsionando mais ao amor, à fraternidade e, sobretudo, à solidariedade. Que Deus abençoe todos nós. Deus é amor, porque é família, porque é trindade. E ao nos criar a sua imagem e semelhança, Ele o faz para que nós possamos amar à sua maneira. Amar em família, amar como irmãs e irmãos verdadeiros. É esse o maior desejo de Deus, que seus filhos e filhas vivam na unidade e na comunhão. É desejo dele que todos experimentem o seu amor, amor que conduz, ilumina e fortalece, amor que vence a intolerância, a arrogância, a autossuficiência. É esse amor divino que o Cristo Jesus deixou como mandamento maior, que queremos nesta semana de oração pela unidade dos cristãos renovar. Um amor que deve alimentar corações e aquecer as almas, para que em Cristo Jesus sejamos verdadeiramente uma só e mesma família, irmãs e irmãos que se amam de verdade no Senhor e com o Senhor.